seja mais um inscrito no canal. E não se esqueça de deixar o seu curtir e like no vídeo. De pratos caseiros aos industriais, o que comemos revela muito sobre quem somos. O mais maravilhoso dos Estados Unidos é que adoramos comer e estamos sempre tentando encontrar um jeito melhor de fazer isso. E como uma centelha de gênio pôde causar uma revolução gastronômica. Você consegue imaginar sua vida sem pão fatiado ou mesmo sem micro-ondas? A gente usa essas coisas todos os dias da vida e, no entanto, a gente não dá o devido valor. A história secreta da comida está oculta onde quer que você olhe. Esses objetos revelam e até frutas e vegetais. A América tem um grande apetite. Os americanos lançaram uma revolução tecnológica para alimentar uma nação faminta e alimentar rápido. Nunca foi tão fácil conseguir e preparar alimentos, e isso foi planejado. Nosso mundo está cheio de tecnologia de alimentos que embute uma astuta engenharia em cada mordida. No coração dos Estados Unidos, em Omaha, Nebraska, um pequeno negócio de família está prestes a explodir no mercado. Tudo graças a essa simples bandeja de alumínio e muitos restos do Dia de Ação de Graças. É novembro de 1953. O maior fornecedor de carnes congeladas de Omaha, C.A. Swanson e Filhos, estocam para a correria das festas. No período do pós-guerra, Swanson atuava por todo o meio-oeste, construindo um negócio que refletia a mudança dos tempos. Nos anos 1950, as pessoas compravam televisores. Tinham geladeiras em casa movidas a eletricidade e que vinham com um congelador onde podíamos guardar vegetais, carne, mas nós também procurávamos conveniência. Para atender a demanda de comida fácil de preparar, a Swanson se especializou em produtos como frangos e tortas de peru congelados. Mas com as festas se aproximando, a empresa estava sobrecarregada. A Swanson tinha encomendado perus demais para o Dia de Ação de Graças. E, de repente, estavam com 260 toneladas de peru e precisavam fazer alguma coisa com aquilo. Em 1950, as pessoas raramente comiam peru, salvo no Dia de Ação de Graças e talvez no Natal. Se você tivesse um excesso de perus congelados, estava enrascado. Então chegaram para os funcionários e disseram: temos um desafio para vocês, o que vamos fazer com todo esse peru para não ficar sobrando? Um vendedor da Swanson, Jerry Thomas, teve uma ideia enquanto visitava a cozinha teste da Panam. A companhia aérea usava pequenas bandejas de metais para servir refeições aos passageiros, e ele viu que a solução para o excesso de perus eram as bandejas. Jerry Thomas viu as bandejas de alumínio e disse: resolvi o problema com essas bandejas. Imagine que há 3 compartimentos, um para o prato principal, outro para o acompanhamento e outro para a salada. E com que vamos enchê-las? Com um peru de ação de graças. Foi o nascimento dos pratos congelados. Foi sucesso instantâneo e a companhia adorou. Encomendaram 5.000 unidades e contrataram 24 mulheres armadas com espátulas e conchas prontas para embalá-los. Os Swansons venderam seus primeiros pratos congelados em 1954 ao custo de 98 centavos. Cada refeição continha pão de milho, ervilhas, batatas doces e, é claro, peru. O que foi realmente genial foi o marketing. Chamaram de jantar de TV e a caixa realmente se parecia com uma televisão, em que os alimentos eram as imagens da TV. Era um modo de esquentar a comida rapidamente, sentar-se em frente à TV e assistir o seu programa favorito. Tudo num mesmo pacote. Absolutamente genial. As pessoas não só gostaram dos pratos congelados, elas adoraram. A Swanson vendeu 10 milhões de unidades só no primeiro ano. Os pratos congelados atenderam uma necessidade básica da emergente classe média e da mudança da família americana. É uma refeição completa que vai do congelador para a mesa em 25 minutos ou menos, liberando horas do tempo de um importante membro da família. A Swanson criou um ótimo anúncio que mostra uma mulher de chapéu verde e um terninho verde muito elegante. Ela tira uma embalagem da Swanson da bolsa e diz: eu posso estar atrasada, mas o jantar não estará. E isso realmente deu tom para os costumes do país na época, com as mulheres tendo um pouco mais de liberdade. Então, um simples toque de gênio converteu uma bandeja de alumínio num objeto de mudança social e transformou o jantar para sempre.
Saiba mais. Gary Thomas nem possuía uma televisão quando inventou os pratos congelados. Os pratos congelados foram um poupa-tempo como nenhum outro, até que uma nova invenção fosse ainda além. Os pratos congelados tornaram as refeições fáceis e rápidas, mas a preparação seria ainda mais veloz. Como a Batalha de 1940 na Grã-Bretanha mudou o modo como comemos hoje? Para saber, vamos a Cambridge, Massachusetts, onde uma barra de chocolate foi a chave para transformar um segredo do universo num prodígio da preparação de alimentos. Nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra esteve sob o cerco da Luftwaffe alemã durante 3 meses de bombardeios. Para sobreviver aos ataques, os ingleses precisavam ser alertados da iminência de uma blitz aérea. Eles recorreram a uma nova tecnologia militar. Chama-se magnetron de cavidade. Um aparelho que gera sinais de rádio por micro-ondas. A tecnologia dos magnetros tornou o rádio portátil e podia detectar aviões e submarinos inimigos a 11 quilômetros de distância. Eles estavam começando a entender como os raios X, as micro-ondas, os raios gama, todas essas diferentes frequências do espectro eram muito mais amplas do que suspeitaram. A principal fabricante de magnetros era a Raytheon Corporation, cuja sede ficava em Cambridge, Massachusetts. Percy Spencer, engenheiro-chefe da Raytheon, realizava um experimento com um magnetron quando notou algo estranho em seu bolso. Ele viu que a barra de chocolate em seu bolso tinha derretido espontaneamente. A maioria de nós pensaria, o chocolate derreteu, hora de trocar a calça. Mas Percy, sendo um inventor, viu o potencial de que algo acontecia e que podia ser usado de outra maneira. O que acontece é que o magnetron e as micro-ondas aceleram as moléculas da matéria. E quando você acelera as moléculas, você gera calor. Então Spencer decidiu testar o efeito do magnetron em outros tipos de alimentos. Primeiro, ele colocou o milho de pipoca sobre a mesa perto do magnetron. Em minutos, o milho começou a estourar. Depois ele tentou aquecer um ovo, que explodiu no rosto de seu colega. E isso mostra como o mundo mudou. Em 1940, ficava ao lado do magnetron. Hoje há uma proteção de chumbo e tudo mais. Se as micro-ondas derreteram o chocolate no bolso dele, o que fizeram com as outras coisas lá embaixo? Spencer percebeu que tinha algo valioso nas mãos. Se descobrisse como conter e direcionar a potência, podia causar uma revolução. Ele construiu uma caixa de metal para conter o alimento e fez um orifício para a energia entrar. A caixa prendeu a energia dentro, o que fez a temperatura do alimento aumentar. Spencer havia criado o protótipo do primeiro forno de micro-ondas. Antes do forno de acender o fogão, esperar aquecer, começar a cozinhar algo. Levava um longo tempo ou então você comia frio. Mas o processo de colocar o alimento numa caixa, apertar um botão e 30 segundos ou 1 minuto depois estar pronto e quente, revolucionou o modo com que comemos. A primeira versão do micro-ondas tinha 1,5 metros de altura e pesava 340 quilos. Como custava $5.000, o preço e o tamanho do aparelho de cozinhar assustavam. Havia 2 coisas que tornavam o micro-ondas problemático. A primeira era ser muito caro e a segunda era o temor. Alimentos prontos numa questão de minutos e cozidos por meio de radiação, isso era uma coisa naturalmente muito suspeita. Esses grandes fornos de micro-ondas no começo foram usados em cozinhas profissionais. Só começaram a entrar nos lares no final da década de 70. Cozinhar com micro-ondas é de fato revolucionário. Lembro quando eu tinha 13 anos de idade e compramos um forno de micro-ondas. Não funcionava muito bem e tinha só um pequeno botão, mas nós achamos a coisa mais incrível desse mundo. Graças em parte ao apetite por doces de Percy Spencer, o micro-ondas se tornou um dos aparelhos mais essenciais na cozinha. Quase todas as casas têm um micro-ondas. Todo o mundo usa, é um dos grandes aparelhos do século XX e tudo isso graças a um chocolate derretido. Percy Spencer nunca terminou a escola primária. Foi autodidata em trigonometria, cálculo e física. Às vezes as invenções são obra do acaso, mas quase sempre a necessidade é a mãe da invenção.
Vimos como uma pessoa de visão pode transformar um erro na próxima grande inovação e como a tecnologia tem um grande impacto em como comemos. Agora veja como um pequeno detalhe lançou uma indústria bilionária. A história começa no Cinturão do Aço, na cidade de Dayton, Ohio. É 1959, quando o inventor esquece seu abridor de lata e decide resolver esse problema para sempre. Tem esse nome porque lembra a chave que os monges usavam para abrir as igrejas. O engenheiro Ermal Cleon Frazee era dono de um pequeno negócio, a companhia de ferramentas Dayton Reliable. Seu trabalho era imaginar e construir ferramentas e máquinas para grandes empresas como a GE, a Ford e a Chrysler. Ele tinha jeito para resolver enigmas mecânicos, então não foi surpresa quando ele decidiu solucionar um dos maiores problemas que já atingiram os quintais americanos. Frazee fazia um piquenique com sua família e amigos quando pegou uma cerveja, mas descobriu que não tinha como abri-la. Uma das coisas que eles tinham na época era a chamada chave da igreja. Era preciso ter algo assim só para abrir o topo da sua lata, só para chegar à cerveja. Como não tinha um abridor com ele naquele dia, Frazee precisou improvisar. O desespero faz com que a mente se concentre, e isso foi o caso com Frazee. Ele decidiu usar o para-choque do carro para abrir a lata de cerveja, e isso o levou a pensar, deve ter um jeito mais fácil. Alguns meses após o piquenique, no meio de uma noite insone, Frazee se pôs a trabalhar. Sua primeira ideia foi prender uma alavanca no topo da lata para fazer um furo nela. Mas isso podia ser perigoso devido às bordas cortantes produzidas. Finalmente, ele chegou a uma versão mais sensata. Uma lata com uma aba que podia ser puxada completamente. Foi ele que olhou o topo da lata e disse: deve ter um jeito de cortar o topo da lata de modo a puxar só uma parte dele e criar um furo por onde você possa beber. Foi um modo de tornar a bebida acessível sem precisar disto para poder beber em qualquer lugar, a qualquer hora. Não precisa de abridor. Erga a aba, puxe e está aberta. Era uma solução simples e elegante que decolou como um foguete. Quando a cervejaria Iron City de Pittsburgh lançou as primeiras latas de cerveja com esse sistema, em 1962, suas vendas cresceram 400%. E cerca de um ano mais tarde, 40 outras cervejarias fizeram o mesmo. E o resto é história. Com o tempo, a aba removível evoluiu para a aba de puxar que usamos hoje. Ninguém quer fazer nenhum esforço para tomar uma cerveja. Frazee inventou a aba de puxar. Por essa conveniência, de repente ficou fácil, rápido e gostoso. Graças a uma simples inovação técnica, beber cerveja e refrigerante se tornou portátil e extremamente popular. Tão popular que o mundo puxa a aba de quase 280 bilhões de latas por ano. Saiba mais. As primeiras latas de cerveja eram feitas com pedaços de metal entrelaçados de forma a criar um vasilhame hermético, o que as tornava difíceis de abrir. Nós vivemos na era da conveniência. Então, se você inventar algo que torne nossa vida mais fácil e envolva comida, melhor ainda. Coisas como fast food e delivery são conveniências do mundo moderno. Mas comida para viagem não é uma ideia nova. No século XIX, era uma necessidade porque os pioneiros que desbravaram a fronteira precisavam se virar sozinhos. No Museu Nacional Studebaker, em South Bend, Indiana, uma carroça militar da Primeira Guerra Mundial revela algumas pistas sobre as primeiras refeições americanas sobre rodas. A Studebaker produziu veículos militares desde a Guerra Civil. E tudo começou na Terra do Gado. Em 1866 havia uma crescente demanda por carne em todo o país. Gado que valia $2 a cabeça no Texas era vendido por $40 nos mercados do norte, mas alguém tinha que transportar todas essas vacas. Os cowboys tinham que conduzir o gado a lugares dos Estados Unidos que não tinham ferrovias, bem no meio do nada. Quem liderava uma dessas comitivas era o rancheiro Charles Goodnight, que pretendia tocar um imenso rebanho de 2.000 cabeças do Texas para o Novo México,
uma viagem de mais de 1.000 quilômetros, que levaria vários meses. Ele estava se preparando para a viagem. E antes você levava apenas muita comida com você e a cada parada você acendia uma fogueira e cozinhava comida como num acampamento. Mas Charles pensou, essa viagem será longa, é muita comida, muitas refeições a serem preparadas. Goodnight precisava de um modo melhor de alimentar seus cowboys. Sua meta era transportar vários meses de comida e suprimentos pela trilha íngreme. Por isso, comprou o veículo mais resistente disponível na época. Uma carroça militar Studebaker, equipada com eixos de aço e molas de ferro, e capaz de transportar cargas de até 3.200 quilos. Ele pegou uma carroça do exército e a transformou numa cozinha. Ele tinha todos os materiais de que precisava, tinha suprimentos para cozinhar. Goodnight aproveitou cada centímetro da carroça. Prendeu um barril de água de um lado e uma caixa de ferramentas do outro. Instalou uma caixa atrás, onde guardou utensílios, panelas e comida. A caixa se abria formando uma prática mesa, onde o cozinheiro preparava as refeições. Ele encheu a carroça com tudo o que precisava para cozinhar, os ingredientes e tudo mais. Então, todos os dias, quando acampavam, ele já tinha sua cozinha montada. Não precisava montá-la e desmontá-la. Não demorou para que a ideia se espalhasse pelo país. Na década de 1890, carros-restaurantes alimentavam trabalhadores noturnos em toda Nova York. Os turnos da noite surgiram no final do século XIX e começo do século XX devido à expansão da eletricidade e ao fato de que as fábricas podiam continuar abertas à noite, o que criou uma necessidade e uma demanda incrível. Nos anos 30 e 40, surgiu um tipo de cantina móvel. Eram carros-restaurantes que serviam trabalhadores de colarinho azul. Então, numa fábrica, na hora do almoço, todos saíam e iam até o carro-restaurante próximo. Os carros-restaurantes não são só práticos, também são muito mais baratos de administrar que um restaurante. Então, quando a recessão começou em 2007, o movimento dos carros-restaurantes que Charles Goodnight lançou 141 anos antes ganhou um segundo fôlego. O que aconteceu foi um enorme aumento na qualidade da comida servida por esses carros-restaurantes. No começo, eles serviam receitas práticas como hambúrgueres, burritos, coisas fáceis de preparar. Agora servem até culinária francesa na lateral de uma van. Agora você não precisa se sentar num restaurante para comer, não precisa fazer uma refeição antes de ir trabalhar. Você apenas sai do escritório, vai até um carro-restaurante, come e volta para o trabalho. Muito americano. Charles Goodnight é conhecido como o pai do cabo de frigideira do Texas, onde tem uma cidade com seu nome. No ano de 2000, Goodnight, Texas, tinha 18 habitantes. Já vimos como pequenos avanços na tecnologia alimentícia têm o poder de mudar o modo como vivemos. E quanto mais fácil por conseguir comida, mais queremos comer. O apetite americano crescia tão rápido que o velho e bom mercadinho do bairro não dava mais conta. O que apresentou um novo desafio: como distribuir toda aquela comida? A resposta está em Oklahoma City, onde uma simples cadeira dobrável foi o elemento secreto que iniciou a revolução dos supermercados nos anos 1920. Oklahoma City. A população americana rapidamente começou a se concentrar nos subúrbios. Todos começaram a se mudar para os subúrbios. Passavam tanto tempo indo e voltando do trabalho que faziam as compras a cada 15 dias e faziam compras grandes e levavam para casa. Mercadinhos familiares entregavam as encomendas nas casas dos clientes. Mas quando veio a depressão, todos começaram a economizar. Os merceeiros não podiam mais pagar seus entregadores e as pessoas tiveram que mudar o modo de comprar. Quando os clientes tiveram que ir às compras, tudo mudou. Havia cestas disponíveis, mas eram cestas muito pequenas e mesmo cheias pela metade pesavam tanto que os clientes desistiam e iam para o caixa porque não conseguiam levar tudo. Então a cesta pequena que usavam não era mais eficiente, era preciso de algo maior, mais forte, com rodas. E Sylvan Goldman percebeu o problema e então chegou a uma solução que hoje parece óbvia. Sylvan Goldman era o gerente de uma mercearia em Oklahoma City. Ele procurava um modo de aumentar as vendas de sua loja e teve seu momento eureka numa noite de 1936. E de uma forma improvável, uma cadeira de madeira dobrável que tinha em sua sala. Goldman pensou em anexar rodas nas pernas da cadeira e trocar o assento por uma cesta.
2 pequenos ajustes que permitiriam aos clientes empurrar suas compras pela loja em vez de carregá-las. Ele deu uma de MacGyver, levou a ideia a um amigo e disse: é isso que eu quero. Fez um desenho e foi assim que nasceu o carrinho de supermercado. Quando introduziu seu carrinho de compras aos clientes, Goldman o anunciou como parte de um plano para eliminar as cestas. Ele criou o carrinho de compras e colocou na loja, achando que era a melhor ideia de todo mundo. Os homens olhavam o carrinho e achavam meio afeminado. E as mulheres achavam que parecia um carrinho de bebê. Goldman chegou a contratar modelos para ir até a loja e empurrar os carrinhos pelos corredores e colocou alguém na porta recebendo os clientes e apontando para os carrinhos para que as pessoas esquecessem aquela imagem de carrinho de bebê e realmente os visse como uma conveniência. E foi o que se tornou e deslanchou. O carrinho de compras se espalhou pela nação e fez mais do que mudar como carregamos as nossas compras. Também mudou as próprias lojas. Os supermercados, com aqueles corredores amplos para passar com os carrinhos, hoje são estocados com pacotes cada vez maiores de alimentos e outros produtos. Então, foi um grande motor de mudança para a indústria americana de alimentos, essa simples invenção. Uma simples invenção com uma inspiração ainda mais simples. Sylvan Goldman, em seguida, inventou o saco de compras, o carrinho dobrável para carregar cestas, a prateleira para garrafas de leite e o carrinho de bagagem. Invenções tendem a levar a mais invenções. Os carrinhos de compras levaram a lojas maiores e lojas maiores a mais alimentos processados. Lojas maiores implicavam mais prateleiras para encher e a produção de alimentos aumentou para atender a demanda. Ao invés de apenas plantar e colher os alimentos, começamos a fabricá-los. E nada vende mais que lanches. Um dos lanches favoritos dos americanos nasceu em Schiller Park, Illinois, e se tornou um ícone americano. Esse saboroso par de bolinhos dominou o mercado por mais de 80 anos. Até 11 de janeiro de 2012. Um dia sombrio para todos os amantes do Twinkie, quando a Hostess pediu falência. O futuro do amado bolinho recheado de creme estava em jogo. Você nunca sabe o quanto ama alguma coisa até saber que vai perdê-la. E certamente foi o caso com os Twinkies. As pessoas enlouqueceram, começaram a estocá-los, porque são parte da cultura americana. Então, como um lanche se tornou tão popular, que seu fim criou um mercado negro de Twinkies. Para saber, precisamos voltar às origens, antes dos Twinkies se tornarem tão famosos. Ao longo dos anos 20 e 30, a Continental Bakery Company se tornou uma das principais fabricantes de lanches da América. Seu principal produto era um doce recheado de morango chamado Dedos Amanteigados, que a companhia vendia com a marca Hostess. Mas como morangos não dão o ano inteiro, as máquinas ficavam paradas por vários meses todos os anos. E aquilo custava dinheiro. Até que o vice-presidente James Dewar inventou um modo de utilizar as máquinas em seu período ocioso. Ele pensou, posso usar a mesma máquina para colocar um creme de banana dentro dos bolinhos em vez de morangos. A nova receita precisava de um novo nome. E quando Dewar dirigia para uma reunião, um outdoor chamou sua atenção. Era um anúncio dos sapatos Twinkle, e daí nasceu o Twinkie. As pessoas gostaram da ideia de um bolinho recheado com creme de banana. Mas a Segunda Guerra Mundial criou um grande problema. Houve racionamento, redução de vários produtos, inclusive as bananas. A marca Hostess não conseguia bananas na quantidade necessária. Então, devido a essa restrição, eles adotaram recheio de baunilha. E foi um sucesso junto ao público. A popularidade dos Twinkies decolou. Era prático e os ocupados cidadãos podiam saborear um lanche sem parar para comer. Mas o preço foi a cereja do bolo. Quando os americanos viram que podiam comprar 2 Twinkies por 5 centavos, ficaram loucos por eles. Tenho que admitir, esses bolinhos eram absolutamente incríveis. Quando eu tinha 5 anos e entrei para a escolinha, a minha mãe colocava os meus Twinkies na minha lancheira e eu amava ainda mais por isso.
O que é interessante é que não muitos alimentos se tornaram ícones americanos, mas o Twink se tornou. De fato, tornou-se tão famoso que o presidente Clinton colocou um Twink numa das cápsulas do tempo, porque realmente é um produto bem americano. E quando a Hostess anunciou sua falência, as pessoas enlouqueceram. A diminuição das vendas do amado Twink foi em parte responsável para o declínio da companhia. Por décadas havia sido um popular lanche americano e o público ficou atônito com a notícia. E o Twink se tornou uma espécie ameaçada. Todos queriam estocá-los. E o interessante era que muitos sites, o meu inclusive, tinham receitas para fazer Twinks em casa. Foram tantos acessos que o site saiu do ar, porque as pessoas queriam garantir que teriam acesso pelo menos a Twinks caseiros, se não conseguissem aqueles fabricados pela Hostess. Por sorte, outra companhia reconheceu sua popularidade, comprou o direito de venda da Hostess e continua fabricando Twinks até hoje. Então, estamos salvos, graças a Deus. Saiba mais. O atual recorde mundial do maior número de Twinks comidos em 1 minuto são 14 unidades. O que é mais prático do que percorrer os corredores de um grande supermercado para fazer compras? Resposta: recebê-las em casa. Vimos que os americanos gostam de comer e gostam mais ainda quando é prático. A demanda estimula uma infinidade de invenções de alta tecnologia. Mas quando o assunto é a comida do dia a dia, muitas vezes é a baixa tecnologia que reina. A história começa a 56 quilômetros de Detroit, no subúrbio de Ypsilanti, em Michigan, onde um empreendedor comerciante transformou um item de baixíssima tecnologia numa fortuna. Ypsilanti, Michigan. A pizza chegou aos Estados Unidos no século XIX, mas realmente decolou após a Segunda Guerra Mundial, quando soldados que lutaram na Itália voltaram para casa com um novo gosto pelo prato. De repente, depois da Segunda Guerra, as pessoas comiam pizza como comida de rua, pizza em fatias, o que começou em Nova York. A economia alimentícia era diferente do que era antes da guerra. Pizzarias surgiam por toda parte e atendiam clientes em movimento. Nos anos 1940, começaram a oferecer pizzas para a viagem embaladas numa base redonda de papelão e colocadas numa sacola de papel. A pizza se tornou tão popular que pizzarias com delivery começaram a surgir por todos os Estados Unidos em 1950 e 60. Ninguém se preocupava em empilhar pizzas, então a sacola funcionou até que o número de pedidos de pizza começou a crescer. Em 1960, um empreendedor chamado Tom Monahan comprou uma pequena pizzaria chamada Dominick's em Ypsilanti, Michigan. Ele simplificou o negócio eliminando a opção de comer na loja. A Dominick's se tornou uma pizzaria apenas de delivery e para viagem. Então, ele precisava entregar grandes volumes. Para isso, ele trocou a sacola de papel pela caixa de papelão e mudou o nome para Domino's. Quando a pizza Domino's foi lançada, eles começaram com uma caixa inferior que consistia numa única camada de papelão. Era muito fina. É o tipo de caixa que eu lembro que existia quando eu era criança. A pizza vinha nessa caixa, mas quando chegava em casa, o vapor tinha se acumulado tanto dentro da caixa que ela começava a se desfazer e perdia o formato dela. Para resolver esse problema, Tom contratou uma companhia de Detroit chamada Triad Containers para desenvolver uma caixa mais resistente. Para isso, eles usaram um tipo de papelão corrugado que adicionava uma segunda camada à caixa. Essa alteração aparentemente simples da caixa de pizza acabou sendo revolucionária, porque teve um enorme impacto na qualidade e na quantidade de pizzas que podiam ser entregues. E Tom inventou uma caixa robusta, quase isolante, porque sabia que quanto mais pizzas entregasse, mais dinheiro. Muito simples. E mais um truque para aumentar as vendas era adicionar elementos gráficos. De repente você tinha, sabe, a pizza do tio Titi olhando para sua cara com um número de telefone. As caixas de pizza se tornaram uma grande campanha de marketing para as pizzarias. É um outdoor, um pequeno outdoor ambulante. Os americanos têm as caixas mais sem graça do mundo. Se quiser ver caixas de pizza incríveis, vá para a Itália, onde as caixas parecem pinturas. Eu tenho uma caixa de pizza da Nova Zelândia que vem com um aplicativo e se você pegar o seu iPhone e focar na caixa da pizza, aparece um videogame na tela do telefone.
Graças às novas e aperfeiçoadas caixas, a entrega de pizzas se tornou um próspero negócio. É uma indústria de 35 bilhões de dólares hoje. E dá para entender o porquê. Uma comida deliciosa chega à sua casa ainda quente, você não tem que tirar o carro da garagem. Eu quero dizer, é a solução perfeita. Tom Monaghan vendeu a Domino's em 1988 por cerca de $1 bilhão. Nós vimos que as demandas da guerra trazem à luz novas tecnologias, no ramo de armas, transportes e até no de comida. É uma questão de necessidade, porque os soldados precisam ser bem alimentados. E para isso, tivemos que criar novos modos de comer em movimento, incluindo um doce de bolso, que é um lanche, e uma embalagem ao mesmo tempo. No Museu Militar Quartermaster, em Fort Lee, Virgínia, encontra-se o conteúdo das rações C, que os soldados consumiam. Uma refeição completa e compacta com carne, pão e vegetais. Mas a parte favorita dos soldados era o doce. Os americanos sempre adoraram doces. E no começo do século XX, começaram a matar à vontade com o chocolate. Marcas como a Hershey's, Heath, Milky Way e Snickers começaram a encher as prateleiras dos mercados. O chocolate era um alimento confortante. Era facilmente encontrável, não era caro. No sentido que consideramos caro, custavam 5 ou 10 centavos. E quase sempre a pessoa podia comprar um deles. Milton Hershey e Frank Mars logo emergiram como os maiores nomes da indústria do chocolate. E com a concorrência entre seus impérios crescendo, estavam sempre em busca da próxima boa ideia. E uma oportunidade veio de um lugar inesperado. No começo dos anos 1930, o filho de Frank Mars, Forrest, estava na Europa montando uma fábrica na Inglaterra. Durante sua estada no exterior, Mars visitou a Espanha, um país em plena guerra civil. Ele notou que os soldados levavam rações que continham pequenos pedaços de chocolate envoltos com uma casca de açúcar. Outra razão para isso é que faz calor na Espanha. Se você comer chocolate, a barra vai derreter nas suas mãos, mas não se tiver uma casca de açúcar. E foi daí que ele tirou a ideia. Forrest levou a ideia para seu país e decidiu criar uma nova linha de chocolates revestidos. Mas havia um problema. Era 1940 e com a América dirigindo todos os recursos para o esforço de guerra, o chocolate estava sendo racionado. A única companhia que tinha permissão de produzir chocolate era a maior concorrente de Mars, a Hershey's. Forrest não podia fazer o doce em sua própria fábrica, mas não aceitou não como resposta e tentou algo sem precedentes. Então ele foi até a companhia Hershey e falou com o filho do presidente da fábrica, um sujeito chamado Bruce Murray. Contou a ele a sua ideia e os dois chegaram a um empreendimento conjunto para produzir chocolate revestido com uma casca. E o batizaram segundo os seus nomes, M de Murray e M de Mars. Eles chegaram a um acordo em que Murray detinha 20% do negócio. E como a Hershey's já fornecia chocolates para o exército americano, os primeiros a provarem os M&M's foram os soldados americanos na Segunda Guerra Mundial, quando o doce foi adicionado às rações C. Foi um doce dado aos soldados, os soldados gostaram e se tornou algo conhecido pelo público. Depois da guerra, os soldados sentiram falta deles. E Mars pensou: vamos começar a vender esse chocolate para o público. Os M&M's vinham em 5 cores diferentes, dentro de tubos de papelão. Foram muito populares, mas em 1948 mudaram para os saquinhos que conhecemos hoje. E em 1950, o famoso M foi estampado no doce. Em 1954, os M&M's apresentaram ao mundo seu famoso slogan, e pegou. O chocolate que derrete na sua boca, não na sua mão. Nos anos 80, os M&M's entraram para a história quando viajaram para o espaço a bordo do primeiro ônibus espacial. E o M&M foi para o espaço. Pensa nisso. Se a NASA escolheu o seu produto entre todos os outros, acho que você venceu. Comece como uma necessidade militar. Resolva problemas com engenhosidade e você pode acabar como uma marca global e multibilionária. O M&M prova que até ideias modestas podem levar a lucros enormes.
Quando o racionamento de chocolate terminou depois da guerra, Forrest Mars comprou os 20% de Murray e se tornou o único proprietário do M&M. Hoje o M&M é o chocolate mais vendido nos Estados Unidos. Os métodos anticonvencionais da família Mars revelam que às vezes é preciso uma boa e velha improvisação para pegar uma ideia e torná-la realidade. E quando bem executada, pode se tornar uma grande mudança no modo com que comemos. Nosso percurso pela tecnologia alimentícia americana revela como a solução mais simples pode nem sempre ser a de mais simples execução. Ninguém sabe disso melhor que o inventor Otto Frederick Roeder. Você pode não conhecer seu nome, mas provavelmente usa sua maior inovação alimentícia todos os dias. A história começa em Davenport, Iowa, onde Roeder teve uma visão à frente do seu tempo, até que a torradeira veio à luz. A torradeira transforma pão em torradas em até 3 minutos. A primeira foi inventada na Escócia. No começo do século XX, Otto Frederick Roeder possuía 3 joalherias e era bastante bem-sucedido. Mas a sua verdadeira paixão era inventar coisas, principalmente máquinas. E ele viu um alimento diário, cujo consumo podia ser aperfeiçoado: o filão de pão. Antes do pão de forma, o único meio de conseguir pão era fazê-lo você mesmo, ou comprar um filão numa padaria e fatiá-lo. Esse é um problema ínfimo, mas as pessoas achavam difícil cortar fatias uniformes, de espessura homogênea e perpendiculares à tábua de cortar. Ele viu um problema: o pão não era cortado uniformemente, e ele achou que aquilo precisava ser resolvido. Roeder começou a trabalhar com a ideia em seu tempo livre. Ele imaginou uma fatiadora com lâminas de aço separadas por espaços uniformes que cortaria automaticamente fatias de tamanho homogêneo. Passou 5 anos fabricando, testando e melhorando a fatiadora. Até vendeu suas 3 joalherias para financiar sua invenção. A fatiadora de Frederick parecia um cruzamento entre um aparelho de tortura e um eletrodoméstico, porque tinha facas por todas as laterais. Você colocava o pão, as facas iam para frente e para trás e o pão era magicamente fatiado. À primeira vista, era uma engenhoca de aparência assustadora, mas era fantástica, muito engenhosa. Mas a fatiadora de pão inventada por Otto não agradou no começo. Não foi um sucesso imediato quando ele começou a cortar pães com sua fatiadora. Os próprios padeiros temeram que o pão ficasse mole. Eles tentaram várias coisas para manter o pão fresco. Uma delas foi prender as fatias com alfinetes para mantê-las frescas por mais tempo. Não deu certo. Eu não quero alfinetes no meu pão. No final, esse foi o menor dos problemas de Roeder. Em 1917, um incêndio começou em sua fábrica e destruiu seu protótipo e seus desenhos. Mas Otto não desistiu. Esse sujeito era muito determinado. Levou 10 anos para juntar dinheiro. E em 1927, lançou sua nova e melhorada fatiadora de pão, que não só fatiava o pão, como o colocava num embrulho de papel, dobrava-o e o selava com calor. Isso permitia que o pão permanecesse fresco por mais tempo. As facas da fatiadora cortam um pãozinho de uma só vez. O pão fatiado de Otto só se tornou um sucesso quando as pessoas perceberam que combinava perfeitamente com um novo e popular eletrodoméstico que surgira nas prateleiras das lojas no ano anterior, a torradeira automática. A torradeira influenciou as vendas de pão fatiado, que, é claro, influenciaram as vendas do fatiador de pão. Foi o casamento perfeito de tecnologia com o alimento. Em meados dos anos 30, 90% do pão comprado nas lojas era fatiado na fábrica. De repente, todos podiam pôr um sanduíche na marmita e levar para o trabalho. Nos tornamos a nação do sanduíche. O pão fatiado teve um impacto tão enorme em como nos alimentamos e em como a comida é consumida nos Estados Unidos que a expressão "a melhor coisa depois do pão fatiado" é muito usada pelas pessoas. A visão e a perseverança de Otto transformaram o ato de fatiar pão em uma maravilha da engenharia. E hoje, as fatiadoras são bem mais avançadas. A Schmidt Baking Company, em Baltimore, Maryland, fatia pães desde 1929. O meu nome é Nick Stout e eu sou vice-presidente de operações da Schmidt Baking Company. A Schmidt Baking Company é uma padaria completa. Nós produzimos pães de todas as variedades. Sem a invenção da fatiadora de pão, nós teríamos um grande problema, porque nós fatiamos 200 filões de pão por minuto.
E seria muito difícil fatiar os pães à mão. Vamos dar uma volta pela fábrica e eu mostro o que nós temos. Esse é um dos nossos últimos e principais modelos de fatiadora. Tudo aqui é pré-ajustado segundo a receita e o operador só introduz um tipo particular de pão. E então ele programa as lâminas para produzir fatias individuais e também homogêneas de pão. As lâminas, nesta máquina em particular, têm 2 tambores. As lâminas giram ao redor do tambor numa velocidade muito alta. Você pode fatiar até 70 filões de pão em 1 minuto com esta fatiadora. Nunca vão me ouvir dizer que fazemos melhor que as nossas avós. Só fazemos mais rápido que elas. Otto Roeder estudou optometria e se formou em óptica, o estudo dos comportamentos da luz. A América tem muitas bocas para alimentar e exige produção numa escala sem precedentes. A nação do fast food foi construída com a receita certa de apetite e gênio. Acho que há poucas coisas na América que não tentamos melhorar, não tentamos tornar mais rápidas e não tentamos lucrar com elas. E uma dessas áreas sempre foi a comida. Quando o amor pela comida e a inovação se unem, surgem vários produtos interessantes que tornam a comida melhor e também o ato de prepará-la, servi-la e comê-la. São áreas que a inovação já melhorou, está melhorando e continuará a melhorar. Muito obrigado pela inscrição no canal e pelo seu curte e like.